Eu já pensei muito sobre isso na vida. Nunca tive nenhum tipo de distúrbio alimentar, mas eu tive que lidar com uma série de outros efeitos no meu corpo, de outras coisas que aconteceram comigo. Eu fui uma criança com... Já contei para vocês que eu sou muito tímida. Eu era mesmo muito tímida desde pequenininha. Eu sempre fui a menor e a mais magrinha. E, além disso, eu tinha uma coisa chamada epilepsia juvenil. Eu tinha... Síndrome, é um transtorno, é uma síndrome. Você tem que tomar remédios muito pesados para controlar. E, no meu caso, era epilepsia juvenil, então, depois dos 18, ela me abandonou e eu nunca mais tive uma convulsão, mas eu tive várias ao longo da minha infância e adolescência. E eu tomava remédios, drogas que hoje são proibidas, inclusive, no Brasil e no exterior, porque elas provocavam um negócio chamado feiura medicamentosa. Depois vocês batem um Google e descobrem o que dá. Umas coisas que não são legais. Então, eu tive uma infância realmente difícil administrando remédios pesados e a possibilidade de convulsionar em qualquer lugar e os efeitos colaterais da medicação. E obviamente, isso deixou algumas marcas em mim, no espírito, assim, na alma, né, na essência, mas também me ensinou muito cedo que remédio nem sempre é uma coisa legal, que você violentar o seu corpo não é uma coisa legal, que você se alimentar de uma maneira que não é para você não é uma coisa legal. E eu tenho algum tempo mais de análise do que a Dayana, então, assim, tipo, eu aprendi essa... Tem uma técnica na análise junguiana que é muito bonita, você abraçar você pequena, você abraçar a sua criança, você ter pena dela, se permitir ter pena daquela criança que passou por tantas coisas difíceis. A Paola está fazendo assim para mim. Você sabe que... eu aprendi muita coisa sobre autoconhecimento e ser espontâneo e deixar o que é o melhor de você vir com a Paola. Ela diz que aprendeu comigo a ser feliz, eu fico muito lisonjeada quando ela fala isso, mas a grande verdade... A grande verdade é que essa mulher me ensinou muito sobre espontaneidade, sobre essência, sobre ser aquilo que você é, independentemente do lugar onde você está, de não se deixar patrulhar por outras pessoas, porque isso, às vezes, é um discurso bonito, mas, na prática, a gente acaba fazendo outras coisas. E o jornalista é muito treinado para não demonstrar emoção nenhuma, hora nenhuma. E hoje eu falo dos meus problemas e das minhas vulnerabilidades com alguma facilidade, porque estão mais ou menos trabalhadas dentro de mim, a gente nunca termina esse processo, mas é mais fácil hoje ter pena de mim mesma e dizer não para pessoas que querem que eu vá além daquilo que eu posso ir e considerar as minhas fragilidades, os meus pontos frágeis e entender que gente é uma coisa frágil mesmo e a gente tem que cuidar. E me abraçar a Ana Paula pequenininha e dizer, está tudo bem, passou, está tudo tranquilo. E por isso que eu entendi muito rapidamente o que a Paola fazia todos os dias, quando estava trabalhando, quando estava conversando comigo e na relação dela com os outros. É uma mulher que leva muito a sério as relações. E as relações da cozinha são coisas seríssimas, seríssimas. Tudo que ela faz fica uma delícia, no sentido literal da palavra. Então, é com muito prazer, muita alegria que eu vou chamá-la aqui para falar um pouco de relações, de coisas importantes, de espontaneidade, de vontade de fazer as coisas certas, mas do jeito que a gente pode. Paola, I love you. A Daiane falou a metade da minha fala e a Ana a outra metade. Então, muito obrigada. Até a próxima. Uau, é bem difícil. É muito legal quando a gente escuta outras mulheres, seja a mulher que seja, tão diferente ou parecida, ou de mais longe, ou de outro lugar. Oi! Como falamos um pouco as mesmas coisas. Algumas com mais terapia, outras com menos terapia, algumas com pegadas, com pegadas diferentes da vida, mas todas temos umas dores parecidas. Eu me identifiquei muito com a tua fala, não pelo transtorno alimentar especificamente, mas por muitas das outras coisas que você falou, porque, enfim, eu acho que tem um pouco a ver
com a fala que eu tinha pensado compartilhar com vocês, que tem um pouco mais a ver com o meu lado empresarial e profissional, mas a gente não é um lado um pouco e o outro. A gente é uma pessoa só o tempo inteiro. E talvez as descobertas, algumas das descobertas mais interessantes da minha vida aconteceram no meu campo profissional, porque eu sou uma workaholic. Então, vale a pena assim, eu sou Paola Carosella e eu sou workaholic. Então, passei a minha vida inteira muito dedicada ao trabalho, e foi ali, então, que essa história que eu tenho para contar começou. Nasci na Argentina, tenho 45 anos. Meu pai era um imigrante italiano, a minha mãe era filha de imigrantes italianos, os meus avós dos dois lados e o meu pai eram agricultores, eram famílias. Eu nasci no berço da classe média, mais média argentina que possa existir. Meu avô era caminhoneiro, meu pai plantava plantas, tinha um viveiro onde vendia-se plantas. As minhas avós não falavam direito, acho que nem italiano falavam direito, falavam dialeto, porque nunca tinham saído da cidadezinha, assim, saíram de uma cidadezinha minúscula, subiram-se um barco por 2 meses, chegaram na Argentina e montaram a sua história lá. Assim eu nasci. E tem muitas mulheres, essas mulheres todas, a minha mãe, minhas avós, as minhas tias, as mulheres da minha vida, até não muito tempo atrás eu não tinha reparado o efeito que elas tinham causado, a pegada que elas tinham deixado em mim. Comecei a trabalhar como cozinheira muito cedo, decidi que o que eu queria era ser cozinheira com 18 anos, em 1989 na Argentina, não tinha Masterchef, não tinha restaurantes, não tinha chefes famosos, nem charme, mas eu tinha mamado isso desde a infância. Eu tinha visto as minhas avós cozinharem muito, assim, muito, de um jeito que a gente não cozinha mais, né? Ninguém faz ravioli em casa um dia de semana, mata a galinha, ferve a galinha, faz a conserva de tomate, enfim. Elas eram umas cozinheiras incríveis porque fazia parte do cotidiano delas fazer isso e da educação que tiveram. Elas eram agricultoras, plantavam, matavam bicho, cozinhavam, faziam as suas próprias roupas. O cotidiano delas era esse. Então, quando chegou a minha hora de escolher o que fazer, eu escolhi ser cozinheira. Minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 2 anos. A minha mãe, depois de me ter, ela me teve muito jovem, me teve com 19. Aos 21, separou. Meu pai era maníaco-depressivo. Nessa época, a gente não sabia o que era, mas ele era maníaco-depressivo, o que foi muito difícil. A minha mãe se separou dele com 21 e, no meio da ditadura na Argentina, foi estudar Direito. E a minha vida toda, dos 2 aos 18, eu vi muito pouco a minha mãe, porque ela estudava Direito. Para pagar a faculdade de Direito, ela teve que ir para uma faculdade privada, porque a pública, quando ela fez a pública, ela foi sequestrada 2 vezes, era muito difícil a ditadura, muito mais para estudar Direito. Então, ela foi para uma faculdade privada e, para isso, tinha 2 trabalhos. Era telefonista de manhã, trabalhava como secretária num estudo de Direito à tarde, estudava Direito à noite. E eu também estudava 24 horas por dia, porque ia na escola de manhã, à tarde, fazia piano, guitarra, violino, sei lá, todas as coisas que as mães inventam para as crianças não ficarem sozinhas em casa. Essa foi a minha criação. Me formei cozinheira, decidi ser cozinheira com 18 anos, trabalhei em vários lugares. Sempre fui uma trabalhadora muito firme, muito dura, nunca faltei ao trabalho. Amava que o trabalho da cozinha seja um trabalho tão duro, sacrificado. Eu gostava disso, de entrar às 8 da manhã e trabalhar até às 2:30 da manhã, descansando 42 minutos por dia. Eu gostava, eu achava incrível. E, de alguma forma, também, e eu acho que isso eu entendi há poucos dias atrás, esse carregar um pouco desse sofrimento e desse,
Nossa, como que eu trabalho? Eu trabalho muito, meu trabalho na cozinha é muito difícil, realmente. A gente passa o dia inteiro no calor, se cortando em pé, com as pernas inchadas, com o chefe gritando, te insultando, te diminuindo. Eu acho que ali tinha um pouco da minha carga familiar de mulheres. A minha avó fez isso a vida inteira. Ela é viva ainda, minha mãe não, já morreu. Mas a minha avó sempre carregou uma espécie de cara de ser humano miserável, carrega até hoje, que nunca vai ser feliz na vida e que sempre vai sofrer, porque nasceu para isso. Então, a minha avó, por exemplo, quando você fala, e aí, tudo bem, você almoçou? Eu comi meio grissini e um chacinho. Aí eu guardei o outro meio grissini para o jantar. E não é que ela não tenha o que comer, é que ela tem essa coisa. A minha mãe era genial. Genial. Eu amei a minha mãe a vida inteira. Ela morreu quando eu tinha 27 anos. E foi muito duro. E foi muito libertador. E é a primeira vez que eu falo isso para o público. Porque tem que ter coragem. Eu amei a minha mãe. Eu amo ela muito. Mas era muito difícil viver com ela. A minha mãe era extremamente bonita e sempre se achou feia. A minha mãe tinha um corpo incrível e sempre teve vergonha dele. A minha mãe teve vergonha de ser filha de imigrantes. A minha mãe teve vergonha de se chamar Irma Polverari. A minha mãe teve vergonha de um pai caminhoneiro e de uma mãe que falava dialeto, não falava direito. E a vida a levou, porque era uma mulher extremamente inteligente e brilhante, a vida a levou a trabalhar em um estúdio de direito muito chique, desses que tem 4 sobrenomes bem longos, sabe? Com 2 advogados, homens, com muitos sobrenomes. Um era irlandês, tinha muitos sobrenomes, o outro chamava Magrain, Patrício Magrain, outro chamava Ezequiel Fernandes Guerrico Belgrano, não sei, era muito longo. E a minha mãe chegou a ser, era numa sociedade no momento, né? Eram sócios, os 3 sócios. Só que a minha mãe recebia 12% do faturamento total do escritório e o outro 78%, 80%, não sei, whatever, o número, era dividido entre os homens. A minha mãe também carregava, de alguma forma, essa coisa do meio grissini da minha avó. Ela chegou a ganhar dinheiro. Quando ela morreu, a gente morava numa casa linda, própria, com piscina, em San Isidro, num bairro super chique. Quando ela morreu, ela tinha 47 anos, a idade que eu vou ter o ano que vem. Quando ela morreu, ela era linda. Ela era inteligente, ela era engraçadíssima. E ela se odiava, senão não teria morrido. A minha mãe se castigou com antidepressivos e álcool e morreu afogada na piscina da nossa casa um domingo de manhã. E quando eu voltei do trabalho, eu encontrei o corpo da minha mãe no fundo da piscina. Eu me joguei na piscina, tirei a minha mãe. E aí começou uma vida diferente para mim. Não que tenha sido, que alívio, ninguém fala isso de verdade, ninguém, não estou falando disso. Eu só estou falando de que nesse momento uma nova vida se abriu para mim. A partir desse momento eu estava sozinha. Eu tinha que fazer e costurar a minha vida, procurar as minhas próprias referências e sem saber que o grande trabalho que eu estava fazendo, o que eu tinha que fazer, o que eu fiz, o que eu tento fazer, era me libertar de tudo aquilo que tinha proibido as minhas referências de mulher serem felizes. Eu não sabia que esse era meu trabalho, porque eu fui infeliz por muito tempo depois também. A vida me trouxe a São Paulo em 2001. Cozinhei em São Paulo, no Figueira Rubaiá, trabalhei. Uma grande crise econômica aconteceu em dezembro de 2001, panelaço. A Argentina teve 7 presidentes em 3 dias. Meus amigos estavam todos indo embora da minha idade. Meu pai suicidou-se em novembro de 2001.
ele se enforcou no jardim da casa, eu acho que para mostrar para os pais que eles tinham sido muito filhos da mãe com ele. Porque um pouco o que você falou, aonde você está? Você foi embora. Foi embora. Um pouco o que a Dayana falou, é muito fácil ficar apontando os defeitos dos outros. Precisa de muita coragem para ser amoroso com alguém que precisa e com alguém que não encaixa. Mas, enfim, não quero perder o foco. Não tinha muito sentido voltar para Buenos Aires e eu fiquei aqui em São Paulo, mesmo o meu trabalho no Rubaiá. Eu decidi terminar, eles me ofereceram ficar, contratada como chefe de cozinha, e eu decidi que depois de alguns anos, eu acho que 12 ou 13 ou 14 anos, não lembro de ter trabalhado em cozinhas, eu queria montar o meu próprio negócio. E juntei um pouco da herança da minha mãe, que era casa, vendi um carro, fiz um monte de coisas para chegar em São Paulo, investi o dinheiro que eu tinha. Nessa época não tinha acordo Mercosul, então, para um argentino residir em São Paulo, o investimento mínimo era de $100 mil. $130 mil era tudo que eu tinha recebido de herança. Investi tudo no Brasil e abri o meu primeiro restaurante, que chamou Júlia. E nesse primeiro restaurante, eu tive um sócio. Eu tinha 45 e ele tinha 55. Os dois tínhamos colocado exatamente a mesma quantidade de dinheiro. Os dois íamos fazer o mesmo trabalho, na verdade, eu um pouco mais. Eu colocava o nome, eu colocava a minha cara, eu fazia a cozinha, eu fazia o restaurante acontecer. Ele cuidava das finanças. Por algum motivo que eu não lembro, eu aceitei que ele tivesse 55. Talvez porque eu era argentina, imigrante, não falava direito português, né? Essas coisas. Bom, aceitei. Foi um super sucesso, o restaurante foi um super sucesso de tudo, de pessoas, as pessoas saíam pela janela, estava muito cheio, sucesso de prêmios, ganhei chefe revelação nesse ano. Enfim, um grande sucesso, até que um dia meu sócio sumiu. Não veio um dia, não veio no outro, não veio no outro, não veio no quinto, não veio no sexto, eu não assinava cheques. E começaram a se empilhar as contas a pagar, os fornecedores ligavam, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Perguntava eu. Ele sumiu, e 10 dias depois, quando eu já tinha registrado minha assinatura no banco e tentando colocar as contas em ordem, o pai dele me ligou, um homem íntegro, incrível, e falou: meu filho está muito deprimido, ele tirou dinheiro da conta e ele não sabe como te falar. Quando eu fui olhar a conta do banco, o meu banco estava em menos 150 mil, sendo que o restaurante estava todo cheio de pessoas pulando pela janela o tempo inteiro. Foi um processo lento, recuperei o restaurante, pedi para meu sócio não voltar, segurei a onda do restaurante inteiro, zerei a conta, ficamos no Açul, e quando as coisas ficaram organizadas, eu sentei com ele, eu falei: ou você vende ou eu vendo, porque essa parceria não dá mais, não tenho como continuar trabalhando com você. Decidimos que ele compraria a minha parte. Que é uma loucura, né? Porque uma cozinheira ficar sem restaurante é uma coisa muito estranha. Mas, enfim, ele comprou a minha parte pelo valor exato que eu tinha investido, corrigido pelo índice GPM, esse índice lá. Ou seja, nada, porque sabemos, o valor investido, 2 anos depois, era o valor investido, não tinha mudado nada. Enfim, com esse valor investido, eu precisava fazer um restaurante, mas não dava nem para comprar a porta, a janela e uma panela nessa época, porque o valor 3 anos depois, ou 2 anos e meio depois, era completamente, não dava para nada. Então, precisei de sócios. E em uma conversa, eu viajei para a Argentina para fazer consultoria para um restaurante. Eu tinha, nessa época, eu acho que 31, 32 anos, algo assim. Ou 33, sei lá. Viajei para a Argentina para fazer uma consultoria num restaurante. Sentei com o dono desse restaurante, que era um conhecido, colega, amigo meu da Argentina. Contei meu plano, que eu queria abrir um restaurante em São Paulo, e ele falou que topava ser investidor. Beleza. Eu acabei tendo 8 sócios, porque essa pessoa que falou que topava ser investidor, na verdade, não tinha dinheiro para investir no restaurante, e teve que trazer um monte de pessoas mais, que eu não conhecia, que investiram no meu restaurante, onde eu achei o ponto, coloquei o nome, fiz a obra,
controlei a obra, cuidei da obra ao longo de 1 ano, sem receber prolabore, por estar cuidando da obra por 1 ano, porque, claro, eu achava que eu não merecia que alguém me pagasse se o restaurante não estava aberto. Mas eu ia no contador, ia no advogado, fazia isso, fazia outra coisa. Abri o restaurante, teve sucesso, ganhamos chefe do ano, melhor restaurante variado por 3 anos seguidos. Eu tinha 18% do restaurante e eles tinham o outro restante. Por algumas planilhas que eles tinham me mostrado, eu falei, tá. Aí, enfim, passaram-se alguns anos, o Arturito tinha 6 anos de estar aberto, eu engravidei, fui mãe, pari, trabalhei até os dias de parir, eu lembro exatamente, 11 de setembro, eu trabalhei até às 6 da tarde, fui direto para o hospital, Francesca nasceu às 11h40, 7 dias depois, com a minha calça jeans fechada, com 2 elásticos e uma blusa longa, eu estava trabalhando de volta, porque eu era a única pessoa que estava no Brasil. Todos os sócios que tinham 80 e não sei quanto por cento estavam na Argentina. Trabalhei. E um dia, não muito tempo depois, a Francesca tinha 9 meses. Eu encostei na parede do restaurante e eu falei, putz, eu odeio esse lugar. Eu não viria nesse restaurante, mas nem fudendo. É caro, é escuro, parece uma boate trancada. Está tudo sujo, sabe? O restaurante com 6 anos, as almofadas ficam sujas. 6 anos, de um monte de bunda sentando lá o tempo inteiro. Fica sujo, as paredes estão sujas. Estava horrível. Eu falei, isso aqui está uma bosta. Eu não gosto do meu restaurante. E agora eu faço o quê? O que eu faço? E esse momento era 2012, finais de 2012. Não sei se vocês se lembram, mas nesse momento a gente estava tendo, São Paulo estava tendo uma onda de assaltos e arrastões em restaurantes chiques. Começou a lei seca, então não dava para beber, para dirigir bebendo, que nunca deveria ter dado e ainda não dá, mas enfim, isso virou uma coisa que estava estampada na capa dos jornais. Então, o público dos restaurantes caiu muito, em todos, não somente no meu. Foi um momento onde se parou por alguns meses. E eu comecei a perceber que a alta gastronomia ia dar uma parada, que a alta gastronomia ia morrer um pouco por um tempo, porque o público tinha mudado, porque o mundo estava mudando e porque as pessoas precisavam de outras propostas, de restaurantes mais baratos, mais acessíveis, aonde fosse possível comer por menos dinheiro. E, para isso, era necessário que a gente fizesse uma série de coisas. A gente tinha que modificar a cara do restaurante, tinha que investir em reformar, tínhamos que investir em trocar as pessoas que trabalhavam com a gente. Não precisava de maître, de valet, olha, um restaurante chique, isso dá para outra palestra, mas tem clientes que, quando descem na rua, pedem saquinho para embrulhar o pé, para o sapato não se molhar no 1,5 metro que dá na calçada até chegar na porta. Quando o cliente pede essas coisas, você precisa ter alguém com o saquinho pronto, é mais uma pessoa que você tem aí. Tem que ter sommelier, tem que ter recepcionista, tem que ter hostess, tem que ter... Todas as coisas são caras. Então, eu liguei para os meus 8 sócios, sei lá, e falei, precisamos modificar um pouco isso aqui, porque o negócio não vai funcionar. E o negócio não vai funcionar, eu não falei porque eu não gosto, mas, na verdade, eu não gostava porque eu sou bastante inteligente, eu descobri isso depois, e eu sabia que essa proposta, como negócio, não ia funcionar. Era necessário mudar, não ia funcionar, não ia ter clientes. Eu não gostava porque eu era essa cliente, e eu sabia o que eu não gostava. Estava ouvindo para mim. Enfim, contei tudo o que precisava ser mudado, e eles falaram, sim, não, beleza, claro, entendo, mas não. Então, eu falei, ok, não, de novo, né? Aquela, ok, o meio Grissini, né? E eu era muito infeliz. E eu era uma pessoa que carregava a vida com peso. E eu era alguém que não gostava da vida que estava tendo. E eu era alguém que achava que isso era o que me tocava viver. Sabe? Eu olhava para pessoas, sobretudo para mulheres, mas para pessoas. Sabe as pessoas que se param bem na vida?
porque têm uma puta autoestima, não são arrogantes, elas simplesmente gostam delas, têm certeza e firmeza do que elas são e são felizes, eu acho. Eu tinha certeza absoluta de que nessa vida, nessa reencarnação, eu nunca ia ser uma dessas pessoas. A minha vida era outra, eu era um nível abaixo. Não era uma miserável, mas nunca ia ser feliz. Não merecia, eu não merecia isso. E realmente tinha certeza disso. Continuei sendo infeliz no restaurante até que um dia os negócios não estavam indo tão bem, porque por X coisas. Primeiro, porque eu tinha razão, era necessário mudar o negócio. Segundo, pela onda de arrastões. Terceiro, pelo não sei o quê. Começaram a cair os números. E eu falei, gente, prestem atenção. Se vocês não querem ouvir a Paola, dá uma olhada na planilha de Excel. Precisamos mudar. Sim, não, entendemos, super bem. Claro, a gente super te entende, Paola, a gente super te entende, mas não. E aí, um dia, eu falei, quer saber? Vai tomar uma água de coco. Porque, cara, como assim? O outro está lá na Argentina, sentado no sofá, fumando um charuto, falando que eu tenho que ficar aqui, trabalhando para eles, com um prolabore ridículo, com uma distribuição de renda a cada ano e meio. Eu tenho 12%. Eu fiz esse restaurante ser o que ele é. E eles estão me dizendo que eu posso fazer? Não. 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 Só que eu não sabia como sair dessa. Então, a primeira ideia que eu tive foi procurar alguém, uma pessoa, homem, sempre, fui procurar homens, que quisesse comprar os 79%, sei lá, a parte deles. E fui, procurei, sentei com 2 possíveis investidores, na terceira eu cansei, eu falei, eu quero trazer mais uma pessoa que não conheço, só porque tem grana, que também vai me dizer o que preciso fazer? E falei, não quero. E sem querer, e não foi tão simples o processo, demorou bastantes meses, demorou muitas noites sem dormir, demorou escrever as paredes inteiras da minha casa. Eu lembro que a parede do meu escritório estava escrita com caneta e falava, hoje, 2 anos. O que eu sou hoje, quais ferramentas eu tenho e como que eu quero estar em 2 anos e o que eu tenho que fazer para isso. Sem saber que isso tem um nome, eu não sabia, mas ontem no Superpoderosas me falaram que isso tem um nome. Não sabia, tem um nome complexo, mas eu fiz. Enfim, fui no banco, Itaú, grande parceiro, e falei, se eu pegasse um empréstimo agora, eu consigo pegar quanta grana? Porque os bancos, o meu restaurante era um restaurante sério e muito responsável com o banco por 7 anos, então tinha um empréstimo disponível, os empréstimos que nos negócios são atrelados aos ingressos do cartão de crédito. Então, como o banco recebe todos os cartões de crédito, antes de passar por você, o banco tem essa segurança de que vai receber esse dinheiro, desconta o valor da parcela e o pouco que sobrar ele deposita para você. Me arrisquei a fazer isso. Nunca falei para eles já devem saber, porque escrevi um livro, contei a história, e falei no Day One, que teve 1,5 milhão de views, então imagino que eles devem saber, eu nunca falei. Eu sempre falei que eu tinha arrumado um investidor e que o investidor estava disposto a pagar X. Aí eles falaram, não, sim, claro, tudo bem, entendemos, sim, claro, mas não. Nós queremos X. Eu falei, opa, olha que legal, né? Eles não estão fazendo nenhuma e eles demandam o valor do restaurante, joia, e eu obedecendo. Não. Então, eu fiz uma coisa muito arriscada. Eu acho que eu fiz muito inconscientemente, mas foi uma grande movida de mercado, aprendi depois. Eu deixei meu restaurante morrer. Eu deixei ele morrer até o momento da última respiração, do último sopro de ar. O faturamento caiu ao longo de 7 meses. E quando o faturamento tinha caído 30%, eu falei, o investidor está disposto a pagar X. Eles falaram, ok. Eu peguei o X, paguei. E a única pessoa que estava aí comigo, nesse momento,
para fazer tudo o que eu achava que eu sabia fazer, todas aquelas ideias que eu achava que eram as que eram necessárias fazer para recompor o restaurante, fui eu. Não olhei para mais ninguém. Não busquei nenhum outro homem, nem mulher, nem nada que me ajudasse. Comecei sozinha a aplicar todas aquelas coisas que eu achava que eram necessárias aplicar. Sem sócios estrangeiros, eu passei a tributar no simples, no lugar no lucro presumido. Os meus impostos caíram muito. O valor dos impostos que tinham caído eram muito similares aos da parcela. Com um pouquinho de grana que eu tive, eu comprei um balde de tinta branca, arranquei as madeiras da parede do meu restaurante, pintei as paredes de branco eu sozinha, não tinha grana para trocar a tapeçaria, por 1 ano e meio ficou suja mesmo, mas a gente limpava todo dia, coloquei flores, comecei a trabalhar 50 horas por dia. Lavava a louça aos domingos, porque não tinha dinheiro para pagar uma extra. Eu tinha 34 anos, mais ou menos, 35, sei lá. Não, mais, vai, 38, porque agora eu tenho 45. 40. Lavava a louça aos domingos, eu não tinha para pagar extra, então eu fazia a louça, a Francesca ficava do meu lado, com 2 anos e pouco, e aos poucos fui recompondo o restaurante, e um monte de coisas aconteceram, e enfim. Mas o que eu quero dizer é que, depois de ter feito tudo isso, a minha vida começou a se encaixar um pouco. Eu fazia uma coisa que eu gostava, voltei a me empolgar no trabalho, estava fazendo o que eu acreditava e eu estava vendo nos números que eu tinha razão, que isso estava certo. A Folha me convidou para escrever um artigo que foi muito marcante na minha vida e na vida do Arturito. Em 2013 ou 2014, quando as coisas estavam de fato começando a ficar muito caras nos restaurantes e todo mundo falava que nós, donos de restaurantes, estávamos abusando dos clientes, a Folha me convidou para escrever um artigo. Na primeira página da Folha tem uma coluna que eles soltam uma pergunta, alguém responde de forma positiva e alguém responde de forma negativa. Os restaurantes em São Paulo são muito caros? E eu respondi sim, e eu sustentei o meu sim. Eu lembro que o Jun Sakamoto escreveu não. Ele não teve a mesma sorte que eu. Eu adoro o Jun, grande amigo, mas não se deu muito bem com essa resposta. O que eu falei, sim, está muito caro mesmo, o Brasil inteiro está muito caro, não é o restaurante que está muito caro. E eu expliquei uma série de motivos pelos quais os negócios não fecham quando o cliente espera autosserviço e pagar pouco. Que o cliente paulistano precisava se acostumar um pouco mais e entender um pouco mais como funciona o mundo fora. Todo mundo falava que na França comia por 30 euros, mas na França não tem 14 garçons. Tem um, que geralmente é o dono do restaurante, que corre de um lado para o outro e não tem um cardápio de 18 pratos, tem 3. Então, as coisas são muito diferentes. Mas, enfim, não era isso que eu queria falar. Agora me perdi. Ok. Voltamos. Preciso de 1 minuto para me lembrar. Ok, o restaurante foi bem sucedido, eu estava bem, eu estava feliz. Aí fizeram um convite para eu fazer TV. E como eu não tinha grana ainda, a gente sempre pensa, nossa, TV é muita grana. Não foi o caso, mas tudo bem. Mas eu demorei muito para aceitar, porque ainda eu acreditava que essa felicidade não era para mim, que essas conquistas não eram para mim, que eu não tinha esse direito. Eu não tinha esse direito. Que a profissão de cozinheira era uma profissão difícil, que eu tinha que estar com as pernas cansadas, com as varizes, com a calça xadrez, com o avental sujo, com meio grissini e tudo mais. Então, falei não várias vezes, até que o sócio que eu tenho hoje, que é maravilhoso, é um homem maravilhoso, e super feminista, me falou, por que você não vai? Grana você não vai ganhar muita, mas não é isso, a grana vai vir depois, mas puta que vai ser uma experiência divertida. Aí eu falei, ok. Divertida? Eu nunca tinha tido uma experiência divertida na minha vida, porque eu achava que eu não tinha que ter experiências divertidas. Eu tinha que ter experiências sacrificosas. Mas, enfim, eu fui. E o primeiro ano a experiência não foi divertida, porque eu não me permiti que seja divertida. Foi sacrificada, porque para uma mulher que estava acostumada a estar escondida na cozinha, calça xadrez, sapato pesado, avental sujo, cabelo preso, sem maquiagem,
e o meio Grissini, eu não tinha direito, era muito estranho para mim estar parada num palco, falando para alguém coisas que eu jamais falaria. Eu jamais falaria, nossa, isso é um espanto. Se está um espanto, eu vou embora, eu não falo, mas aí você não pode ir embora. Era meu trabalho falar. O primeiro ano foi muito desconfortável, muito desconfortável. Até que no segundo ano, um mês depois da gente começar a gravar a segunda temporada, a Pepe sentou do meu lado, eu nunca vou esquecer. A gente espera numa espécie de galinheiro, quando a gente não está sendo gravada, a gente senta num canto lá longe, cheio de cabos, e é um horror o espaço. Tem umas cadeirinhas, a gente fica apertada assim, e eu estava assim, sabe? E a Ana olhou para mim e falou: "Ô, amiga, você não está curtindo, não?" Não. Mas você não teria que estar curtindo? Opa. Parece uma bobagem, mas eu não tinha reparado que eu tinha direito de curtir a vida. Parece uma coisa muito estúpida, e eu não sou uma mulher estúpida, mas nesse momento eu reparei que eu tinha direito de curtir a vida. Que foda-se se a vida da cozinheira era estar de sapato pesado, de calça xadrez e de avental sujo, porque isso não fazia de mim uma melhor cozinheira. Eu sou uma puta cozinheira. E eu tenho direito de usar salto, eu tenho direito de usar maquiagem, eu tenho direito de usar joias, porque isso não tira de mim o fato de que eu sou uma super cozinheira. Eu não vou trabalhar nunca mais 28 horas dentro do meu restaurante, porque se eu não faço isso, eu não sinto que eu tenho direito de existir. Quanto menos eu posso trabalhar e melhor o meu restaurante esteja, melhor. Isso quer dizer que eu sou bem-sucedida. Isso quer dizer que eu aprendi a delegar. Isso quer dizer que eu aprendi a ter direito de ser feliz. E é isso. De novo, vai. Ela é muito foda, né? Cara, ela é muito foda. Ela é muito foda. Ela é muito foda. E é verdade esse diálogo, sabe? Eu, com os anos, as pessoas me acham muito séria, né? Nossa, apresentadora de telejornal séria pra caramba. Não é. Né? Assim, política, economia, guerra, séria pra caramba. Cara, eu não me levo minimamente a sério. Sim, minimamente. Eu sou aquela que pega fogo com o Jacquin, fala palavrão com ele, entendeu? Faz gesto pornográfico que não pode ser filmado e tal. Chego dançando. Bom dia. Não fala assim, a Paola não está bem, que não está bem, vamos lá, Paola, tal. E é verdade, né? A gente teve esse diálogo um dia. Se você não está feliz com o que você está fazendo, caramba, que sentido tem a vida, né? E a gente tem muita sorte, porque a gente trabalha num ambiente que, para a televisão, e quem aqui conhece televisão sabe, que é muito difícil. Onde 4 pessoas inteiramente diferentes, porque, né, o Fogaça é o bad boy, tatuado, motoqueiro, né, o 38ão, né, ogro, né? O Jacquin, né, que é a coisa mais politicamente incorreta que eu já conheci na minha vida. A Paola, né, argentina, chique, professora, séria, sofre, né? E eu, né? Sim, tipo, 4 pessoas inteiramente diferentes. Eu acho que a gente jamais iria nos mesmos lugares num fim de semana, a gente não se encontraria. Porque, né, assim, imagina a Paola, o Fogaça, o Jacquin e eu no mesmo lugar. Você por aqui, não tem a chance disso acontecer. E hoje a gente vai uns nas casas dos outros no fim de semana e a gente come junto, porque a gente se dá incrivelmente bem. Incrivelmente bem.
E assim, eu tenho um puta orgulho de trabalhar com Paola, porque ela acha que eu ensinei alguma coisa para ela, ela me ensinou muito mais. Muito, muito mais. Nem mais nem menos. Eu acho que a gente está aberto para aprender e é muito difícil, eu acho, uma mulher ceder para aprender de uma outra mulher. Nós temos ainda esse estigma de que o homem sabe mais. Por mais que a gente seja hiperfeminista, tem uma glândula dentro que passa essa mensagem. E... A glândula chama 2000 anos de história. Aqui, ó. É difícil. É difícil. Mas, enfim. Love you. Sério.